Luffy e Loki não vão derrotar Imu. E isso não tem nada a ver com o nível de poder, tem a ver com a própria história do mangá. A crueldade histórica dos Tenryubitos vai ter uma resposta final, a gente vai ser recompensado, mas a violência com que Imu vai ser pago vai ser demais até pro Loki, os gigantes e especialmente os chapéus de palha. É difícil falar em justiça em um mundo como o de One Piece, com um sistema completamente corrupto, leis fundadas em pretextos de 8 séculos no passado, criadas para favorecer uma elite que age como escudo para Imu. Mas eu acho que no fim a gente não vai ter justiça, e sim vingança. Parte 1. Promessas devem ser cumpridas. Não existe melhor personagem para aplicar essa vingança do que Marshall D. Teach, o Barba Negra. Nesse caso, que deveria ser reconhecido com seu verdadeiro nome, Dave D. Teach. Inclusive, mesmo sendo uma criança caçada, que teve um pai que entregou sua vida para salvar o filho de uma forma trágica, que teve a sua terra completamente apagada do mapa, seus ancestrais caçados brutalmente e diversas tragédias, mesmo com tudo isso, ele ainda é o vilão dessa história. E um ponto fascinante disso está no capítulo 595. A gente sabe que além dos esforços do Shebeck, da mãe do Teach, o seu grande salvador foi o jovem Kuma, o pai da Bonnie. De certa maneira, a Jeanne também teve um grande papel aí, conseguindo transmitir os acontecimentos de God Valley para outros piratas que vieram buscar o grande tesouro da ilha, as frutas lendárias e, claro, a Shaki. Mas não é interessante que nesse capítulo 595, 500 capítulos antes de God Valley, vemos o Barba Negra e sua tripulação capturarem a Bonnie e ameaçá-la de uma maneira muito específica? Ele oferece um lugar no seu bando caso ela aceitasse em se tornar a sua esposa ou a sua mulher. E me diz, isso não é bem parecido com o que os Tenryubitos fazem sistematicamente? 500 capítulos atrás, o Oda já estava introduzindo uma dualidade brutal do personagem. Ele sofreu todas as consequências de ser caçado e se tornar uma vítima. A sua terra natal foi explodida, mas no fim ele se tornou um pirata tão brutal que lembra os seus próprios opressores. E é por isso que o papel de derrotar Imu vai ficar na mão do Barba Negra. Não vamos ver um herói benevolente, representando a moral, finalmente dar um socão e derrotar o grande vilão para a alegria de todos. Pelo menos não agora nessa história. O destino final de Imu vai ser muito mais cruel. E o fato do Teach ser um descendente de Davy Jones, carregar a vontade dos D, só que imbuído pelo espírito agiota da promessa não paga de Imu, algo que seu pai Shebeck deixou bem claro no duelo em God Valley, torna tudo ainda mais impactante. A gente já tinha ódio dos Tenryubitos, a gente pegou ódio quando eles maltrataram o Hachi, quando eles usaram escravos, quando eles tentaram sequestrar a sereia, quando o San Carlos tentou pegar a Shirahoshi pra ele, quando eles sequestraram a Jeanne e transformaram a vida dela no inferno. A gente já tinha muito ódio, mas o Oda tá dobrando a aposta sem parar, porque ele acha que vai ter esse momento de Schadenfreude, que é essa expressão alemã que fala sobre o prazer que você sente sobre o fracasso alheio. É algo que está sendo construído aos poucos e que vai ter uma grande recompensa, mas eu acho que o Oda não vai deixar as coisas tão simples assim. E eu explico agora por quê. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, por favor, dá essa moral pra gente. Mais um videozinho de One Piece, ó, bonezinho da Desgosto, camisa da Desgosto, recebidinha lá do Leonardo, grande amigo, abração Leonardo, tamo junto. E se você puder dar esse apoio pra gente, dar essa moral, eu vou explicar tudo hoje sobre porque eu acho que no final das contas quem vai derrotar o Imu não vai ser o Luffy, não vai ser o Loki, mesmo que tenha um conflito agora em Elbaf, no final das contas vai ser o Barba Negra, e é assim que ele vai tomar o poder pra si. Ele vai comer essa fruta e vai virar o vilão final da história. Já tá tudo indicado no mangá, mas eu vou explicar exatamente por quê agora. Então, Alanzito, chama a vinheta. Parte 2. Dragões desumanos. Desde a introdução dos Tenryubitos, fica bem claro que eles representam uma imoralidade sem limites. Um direito divino a usufruírem de tudo o que quiserem, inclusive da vida alheia, sem qualquer restrição. No momento que um dragão celestial desce para a superfície, qualquer limite some. O cara pode escravizar quem quiser, matar quem quiser, pegar a esposa de quem quiser, fazer o que quiser, sem nenhuma revelia. E a maneira mais impactante de representar isso sempre foi a escravidão, porque é o paralelo mais próximo que temos da vida real, da sujeição absoluta de um ser humano a outro. É também uma das formas mais antigas e consistentes na história de conquista. Os escravos durante muito tempo não foram só uma maneira de você destruir outra civilização, e sim considerado mais uma força econômica, uma moeda de troca, algo
corriqueiro entre povos, mas claro, principalmente entre aqueles que comandavam os exércitos, os reinados e afins. Estudando guerras e entrando em seus pormenores, a ideia de conquistar um território e escravizar um povo local é tão comum quanto cruel. Então, em One Piece, os dragões celestiais são introduzidos em Sabaody já usando escravos, dando tiros em civis, tentando roubar a esposa de um deles para levar embora como se fosse um item qualquer. É até, em parte, esse conflito que leva o Zoro a quase fatiar o San Carlos ali mesmo, mas ele é salvo, ironicamente, pela Bonnie no último segundo, que finge ser irmãzinha dele. O Oda já estava entrelaçando todos esses personagens, todos esses conflitos, muitos e muitos anos atrás. E a ideia é simples, é gerar revolta máxima no leitor, e é inegável que é efetivo. Aliado às caras nojentas, a meleca descendo no nariz e a maneira tosca de agir, tudo é perfeito para odiarmos os dragões celestiais. Só que no Novo Mundo, na verdade 100, 200 capítulos para cá, tem um novo conceito um pouco mais delicado. A introdução tardia dos Cavaleiros de Deus é um fato novo e proposital. O design e o poder deles os separa do conceito inicial que fomos apresentados. A gente não pode mais falar que eles são ridículos e burros, com cara de idiota. Não desce mais meleca do nariz, eles não são completamente patéticos. Mas eles ainda são totalmente malignos e representam o mesmo sistema. A gente não vai ver o Garland se babando tudo, melecando, mas a gente já viu ele matando um rei, escravizando a pessoa e até crucificando Don Quixote e Homem porque ele conseguiu salvar Shirahoshi. Eu acho que é exatamente por isso que o Oda fez questão de introduzir eles tão tarde na história. Através da ridicularização, do design tosco e das repetidas transgressões absurdas, ele pôde estabelecer de maneira bem direta e até infantil como os Tenryubitos são os errados na história. Para só então mostrar que por trás desses idiotas babões existem guerreiros absurdos, com armaduras aristocráticas lindas, armas lendárias e muito, muito poder. Quase um cavaleiro do zodíaco da maldade. Parte 3. Violência não é a resposta, mas é gostosa. Quando o Luffy dá o soco no San Carlos em Sabaody, é justo, é uma reação válida. Durante todo o arco, o Hat estava sendo construído como um amigo do bando, o que era muito importante para o Luffy, mas para nós leitores tinha uma camada ainda mais grave e complexa. A discriminação que os tritões sofriam dos dragões celestiais e do povo da superfície no geral. O leilão humano era a maior prova disso, com a Kame sendo vendida para os Tenryubitos por preços absurdos, fazendo com que nem o Tesouro Touro Chapéu de Palha no leilão, que é o que eles tentam desesperadamente fazer para salvar a Kame, seja o suficiente. Mas nunca seria, não existe jeito justo de readquirir sua autonomia nesse sistema, porque ele é todo voltado para o prazer e controle dos dragões celestiais. Então quando o Hat leva os tiros do San Carlos, o Luffy reage instintivamente com um socão, e é uma das cenas mais icônicas do mangá. O Oda com certeza ama ela, né? Porque ele já repetiu a dose em Egghead com o Kuma socando a cara do Jay Garcia para proteger a Bonnie. Outro momento que teve uma construção específica pra gente ficar com ódio máximo do Jay Garcia, então ter essa liberação que é o pum, socão absurdo na cara dele. Mas tem um ponto maior nessa situação. O soco do Luffy não solucionou nada. Na verdade, ele só causou mais problemas. Deixar o Hat morrer na escada nunca seria o que um pirata como o Luffy deixaria acontecer. Só que uma análise fria, talvez representada pelo Law naquele momento, que é um pirata mais pragmático, seria a saída mais segura. A consequência foi que o Kizaru chegou e simplesmente atrapalhou completamente o plano dos Chapéus de Palha de chegarem ao Novo Mundo. Eles se dividiram, o Luffy passou uma crise emocional sem precedentes e quase quebrou. Mas no fim, eles estavam sendo salvos pelo próprio Kuma. Salvos da própria inconsequência. Valeu até que eles não foram tão cedo pro Novo Mundo e não foram derrotados por um aleatório, tipo, sei lá, o Cracker ou alguém que certamente seria forte demais pros Chapéus de Palha de 2 anos atrás. Mas não adianta socar a roda. Enquanto existem Tenryubitos que individualmente podem comandar a presença de um almirante, 99% dos personagens do mangá vão ter seus sonhos destruídos na hora que se oporem aos dragões celestiais. Mas também não é o papel do Luffy. Ele é o extravaso emocional do leitor em várias situações, por ser tão espontâneo e diferente. Ele te surpreende com ações que muitas vezes gostaríamos de ter a coragem de fazer, mas simplesmente não temos, martelados pelas graves consequências da vida real. Mas o Luffy não liga. Ele tem o Haki do Rei, ele é livre, ele tem a Fruta da Borracha, ele vive, ele faz. Mas também por isso, ele nunca pode ser quem vai passar a sentença final para Imu, que nos leva ao 4. Barba Negra, promotor, juiz e executor.
promessa é dívida, ninguém morre nos devendo. Talvez essas frases estivessem estampadas na mente de Davy Jones antes de perder tudo e amaldiçoar Imu por toda a eternidade. E parece que a conta finalmente chegou. Eu comentei em um vídeo recente que eu acho que estamos mais perto do que nunca do flashback do Reino Antigo. One Piece tá acabando, e esse com certeza vai ser um dos momentos mais importantes do mangá. E podem marcar minhas palavras, quando a gente entrar no flashback do Reino Antigo, pode ter certeza que o Imu vai estar morto. Mas não do jeito que você imagina, de um jeitinho mais especial. O Oda já deu alguns sinais para onde vai a história após Elbaf. Para começar, existe um círculo do abismo na Sala do Trono, então, mesmo fraco ou ferido, Imu poderia escapar por lá. Mas, como ele chegou teleportando para a Terra dos Gigantes, eu acredito que também não teria problema que ele se retirasse da mesma maneira. Outro ponto é que o Imu claramente tem um timer, um tempo limitado. Ele não suporta estar na superfície por muito tempo nessa forma, provavelmente pela influência do oceano, que deve ser especialmente danoso ao dono da Akuma no Mi, a fruta original. E é aí que tá, o Barba Negra já tá de olho em Marijoá há um bom tempo, há pelo menos uns 150 capítulos. Ele diz que tem um grande plano que envolve transformar Hatinosso em um país afiliado ao governo mundial. Até por isso ele conseguiu pegar o Kobe e depois trocar o Kobe pelo Garp. Ele acha que nesse troca-troca eventualmente ele vai ganhar um país. Mas as coisas não vão ser tão simples assim para ele. Barba Negra, acima de tudo, é oportunista e tem um agravante enorme. Ele provavelmente conhece boa parte da sua história e do seu passado. A gente não sabe exatamente quando ele se separou da mãe e se tornou completamente um órfão, mas é plenamente plausível que a sua mãe, que conseguiu escapar com ele do massacre de God Valley, tenha contado a história do seu clã e dos atos de heroísmo do seu pai antes de partir. Quem sabe até o legado de Davy Jones é a promessa que não foi paga. E é exatamente aí que entra a vingança. A gente não pode esquecer, cara. O navio do Barba Negra é o Sabre de Shebeck. Então, ele tem essa honra, ele tem essa memória, essa dívida, de certa maneira, com a vida que o pai lhe garantiu. E parece que ele está fazendo de tudo para conseguir essa vingança absoluta e se transformar em rei dos piratas. Mas eu ainda tenho dúvida se ele sabe que acima dos Gorosei existe o Imu, ou quem é o Imu. Talvez ele saiba que tem uma força demoníaca ali em Marijoá, ou algo assim, mas saber que é o Imu, que é o rei do mundo, e que ele opera essas coisas todas, eu acho que seria bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, o pai dele, o Shebeck, encontrou o Imu não uma, mas 2 vezes. E tinha todo um plano concatenado na mente para conseguir parar esse cara. Então, se ele passou esse plano para a mãe, é uma boa chance do Barba Negra também ter o mesmo plano. E aí que eu digo, o Barba Negra vai comer a Akuma no Mi original, mas mais impactante que isso, acredito que ele vai matar o Imu brutalmente. Algo que talvez nem o leitor sinta muito prazer de assistir pelo nível de violência aplicado. Algo que apenas um vilão em One Piece seria capaz. O corpo do Barba Negra é especial, é um descendente da família Davy e quem sabe até não é um bucaneiro. Com isso, ele deve ser capaz de conter várias almas. E com essa habilidade, é muito possível que o Barba Negra adquira todos os poderes de Mu e também suporte o oceano, por ter o corpo especial. Então, quem sabe, o próprio Gorosei o reconhece como novo líder, ou ele simplesmente arranca os poderes de todos e mata a elite do governo mundial de uma vez só. E eu acho que esse é o caminho que faz mais sentido na história agora, uma vingança com violência absoluta. Algo que chocaria a todos e que o Luffy e o Loki nunca seriam capazes de fazer e ser mostrado em tela. Eu acho que o Barba Negra tem essa função porque ele tem que virar o vilão final da história e tem uma história toda construída para promessa de Davy Jones ser paga. E o filho do Shebeck cobrar essa promessa com brutalidade, um resultado da violência que ele mesmo sofreu, do fato de ele ter se tornado um órfão, de ter crescido sozinho no lixo, lutando por tudo, pela vida. Cara, isso faz sentido demais com o Imu, que com certeza a gente vai descobrir no flashback do Reino Antigo, cresceu com a colher de prata na boca. Tudo isso vai ser o resultado dessa sequência intensa de crimes cometidos pelos dragões celestiais, gerando prazer e dúvida no leitor. Afinal, a moralidade não reside na vingança, e sim na justiça. Mas o Imu não terá o direito de desfrutar disso. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Amanhã tem review do capítulo 1086 de One Piece, fica ligado aí. E vejo vocês lá, domingão tem live, tamo junto. Um beijo no queijo, galera, e valeu! A Copa do Mundo... Aí, na moral, tem cada jogo chato às vezes, né? Um Bélgica e Irã. Mas vou te falar outra coisa.
Tá muito boa essa Copa e eu acho que o Brasil vai rodar pro Japão, hein, gente. Pô, eu tô louco aí pra aparecer, pra estar junto com a galera do Dom, pra estar junto ali e tal, mas infelizmente, com o Anime Friends chegando, vai demorar. E o Brasil vai jogar esse jogo aí de 16 avos de final antes. E se for contra o Japão, meu amigo, o projeto Blue Lock parece monstruoso. Parece imparável. Eles estão amassando os outros paísezinhos. A Holanda empatou. Será que o Brasil tanca o Japão? Eu tenho muito medo. Mas me diz aí se o Brasil tancaria o Japão e o grande projeto Blue Lock. Um beijo, queijo, galera, e valeu!